Bate-Papo Repórter Maceió tem o prazer de receber hoje o jovem publicitário Luiz Siqueira, responsável pelas mídias sociais do governo de Alagoas. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, Elton. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Luiz, o que é trabalhar com mídia digital do governo do estado? Que responsabilidade é essa? Olha, trabalhar com rede social já é uma responsabilidade muito grande. Você trabalha com a saúde da empresa ali, o dia a dia. Você está próximo do cliente, você está próximo de quem consome mesmo a marca de quem está ali no digital. Trabalhar com o governo é 3 vezes mais complicado, 3 vezes um desafio muito maior, porque o seu cliente é a população inteira do estado, né? Só isso, né? Então, com exigências diferentes, com culturas diferentes, com idades diferentes, então é um desafio muito grande. Luiz, a sua equipe é composta por quantos profissionais? O que é que eles fazem? Quais são as demandas? Wellington, hoje a gente tem... Hoje a minha equipe, ela é bem diversificada, ainda bem, porque nós temos hoje na Secom um gestor que tem que pensa um pouco à frente, né? Que tem uma cabeça aberta. O digital deixou de ser uma tendência e é uma realidade, cada dia mais. Então, assim, antigamente começou a ser feito de qualquer jeito. Ser feito, ou era um estagiário, ou era alguém ali que começou a apostar. E hoje não, hoje o digital está profissionalizado, né? Hoje a minha equipe... Quando você fala antigamente, você está se referindo a quantos anos? Antigamente no digital, eu estou falando... Falar em digital e antigamente... Eu estou me referindo a 3 anos no máximo. E hoje eu tenho 2 jornalistas que trabalham com monitoramento e com vídeo, porque a gente não, nos nossos conteúdos a gente tem produção própria, não só de arte, não só de foto, mas de vídeo também. Então tenho 2 jornalistas hoje que fazem monitoramento e fazem vídeo. Tem um videomaker, né, que é o cara que se vira nos 30 para filmar, para editar, e tem um diretor de arte. Minha equipe é essa. E eu como planejamento, né, que na nossa profissão não existe termos em português, que é uma pena. Então a nomenclatura que dá... tudo no inglês. É tudo no inglês. Então a nomenclatura que dá é Digital Planner, né? Que nada mais é do que fazer um planejamento para as redes sociais. Fazer essa análise. O governador Renan Filho é exigente, assim, ele é um dos grandes, digamos assim, como é que eu diria, incentivadores, assim, da rede do governo, né? Eu falo do governo como um todo, essa aderência às redes sociais, às mídias digitais e tal. Como é que é realmente essa coisa, esse trato do governador Renan Filho com as mídias sociais? Veja bem, quando o governador assumiu o governo em 2015, esse núcleo, esse departamento não existia na Secom. Não existia uma equipe especializada para pensar em redes sociais, para pensar no digital. Então daí você tira como ele já pensava à frente. Ele, respondendo você, ele é bem exigente. Eu costumo brincar que ele é o meu melhor social media, porque ele responde, ele participa, ele cobra, quando a gente termina de fazer alguma coisa, ele já quer ver no ar, ver como é que tá. Ele sugere também. Então, assim, ele é dessa geração, né, Luiz? É a geração de rede social, digamos assim. Ele gosta desse termo ou não? Gosta, assim. Ele é da geração digital mesmo. E é um cara altamente antenado, muito inteligente, disposto a entender o papel da rede social. E ele é muito disposto. Tem as famosas lives, né? Que tem as também famosas lives. Direto. Não é fácil você segurar... É um apresentador, né? Não é fácil você segurar um programa. A live é um programa. Então não é fácil você segurar o público ali, conversar com as pessoas, ter assunto. E ele começou a mudar algumas culturas. Porque até antes dele, a redação, e você bem conhece esse meio, a redação preparava a notícia, mandava para os veículos
esperavam os veículos divulgarem, tinham relacionamento. Exato. Hoje não. Hoje o governador, ele avisa que vai... O governador não, a SECOM avisa as redações que o governador vai fazer uma live divulgando um determinado assunto. E as redações esperam a live acontecer para saber qual vai ser o furo. Para poder fechar a pauta, para poder fechar a matéria. Então, ele começou a mudar uma cultura. Né? E outra, a TV não precisa mais estar lá o tempo todo, você tem um conteúdo ali já pronto, que já você pode usar tanto na web, quanto na rádio, quanto na TV. Então, assim, ele fez um divisor de águas mesmo. Né? E, aliás, por falar nisso, né, ressalve-se aqui, vocês fizeram história, né, no final, quase no final do ano, né, Luiz? No final do ano. Ao fazer uma transmissão, uma live direto da Colômbia, né? Quando o governador e parte da equipe do governo do estado estiveram na Colômbia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fato histórico, né? O que é que significou? O governador ele foi convidado para Medellín para apresentar o programa Vida Nova nas Grotas, né? Que tem o apoio da ONU. E estava tendo a Semana da ONU lá, e ele foi apresentar o projeto, que é um projeto muito bacana. E ele foi com a comitiva lá para Medellín. E a gente precisava mostrar o tamanho do evento, a gente precisava mostrar, não só esperar foto, não só... A gente precisava ter algo mais. E a gente tinha esse poder do digital e tinha a desenvoltura dele em frente da TV, em frente das câmeras, e a gente tinha a imprensa aqui necessitando de informações. Então, o que foi que a gente fez? A gente sugeriu para ele, né, que foi um risco. Eu cheguei para a produtora, que é minha parceira, disse: Vinícius, eu quero fazer uma transmissão ao vivo de Medellín. E quero fazer uma transmissão... Foi uma conexão Maceió-Medellín. Eu quero fazer a transmissão do governador lá. Mas esta sugestão partiu de quem? Sua ou do governador? O governador, ele pediu para a gente fazer um planejamento. Certo. Ele disse: faça um planejamento digital do que vocês podem fazer, do que a gente pode explorar. Eu quero usar o meio. Aí eu disse: beleza. E é tudo que... Quando você tem um cara que entende, que enxerga o potencial, é muito bom de você trabalhar. Então ele jogou a bola. Ele deu o gancho e vocês... Foi, ele deu o gancho. O que é que a gente pode fazer aqui? Né? No digital. Como ele cobrou do jornalismo. Mas ele disse: eu quero no digital, eu quero um planejamento digital. No planejamento digital, para não ficar um mais do mesmo, para não fazer um vídeo, fazer uma foto, eu sugeri fazer uma live. Ele topou. Ele topou e disse: agora desenrole para fazer. E aí que foi o grande desafio. Porque não era simplesmente botar ele ao vivo no ar. Entrar numa live, entrar ao vivo e falar. Não, a gente conversou com a imprensa e fez uma transmissão em cadeia. Nós botamos mais de 12 rádios ao mesmo tempo, ao vivo. Nós articulamos com sites e com TVs. Então nós tínhamos 2 apresentadores no Palácio, recebendo as perguntas, filtrando e mandando para o governador, em Medellín. E ele, em tempo real, respondendo a gente. Então foi assim um desafio muito bacana. E deu certo, graças a Deus que deu certo. Como diria Roberto Carlos, foram muitas emoções. Foram muitas emoções mesmo. Aproveitando agora o gancho que a gente está falando em mídias sociais, eu queria fazer, Luiz, um gancho com o assunto do momento, né? Que, aliás, durante 2018 vai ser o assunto, eleições. O que é que a gente, como público, pode esperar das eleições em termos de mídia social? Vai ser a eleição da mídia social, das mídias digitais? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Eu acho que você já disse a frase. Esse ano vai ser o ano da eleição digital. Diminuiu-se o tempo de campanha, diminuiu-se o tempo de TV. Então, só sobra o digital, só sobram as redes sociais. Então, os políticos, eles têm que migrar para as redes sociais. O problema muitos políticos ainda não acordaram para isso. Ainda não acordaram, não entenderam a força do digital, ainda estão atrás. Outros, quem acordou, já saiu na frente. E esse boom do digital, ele começou com o Obama. A campanha do Obama,
ela deu um 360 graus na internet, porque até então a internet era algo novo. Tratado como novo. Ele usou muito Twitter. Ele usou muito Twitter. Ele revolucionou com a Exatamente, ele usou muito Twitter. A campanha dele foi baseada no Twitter, então virou um case de sucesso. E os políticos ali despertaram. Quer dizer, eles viram o potencial. Eles não despertaram. Eles viram o potencial que tinha para aquilo ali. Só que era uma realidade americana. Eles achavam que essa realidade não estava no Brasil e estavam enganados. Por quê? Eles foram ver que, de fato, as redes sociais têm poder quando as pessoas foram para as ruas. Quando as pessoas começaram a se mobilizar pela internet, pelas redes sociais. Então, quando você viu a população inteira nas ruas, gritando, independente, não estou falando de ideologia, se estava certo, se estava errado, mas as pessoas na rua, mobilizadas, porque entraram em contato pelas redes sociais, fizeram conexões, os caras disseram, peraí, e é contra a gente, tem alguma coisa errada, eu preciso falar com esse público, e eu não estou falando com esse público. Né? Então, daí foi que a internet, que o pessoal começou a vir para o digital, começou uma corrida desacerbada para o digital. Só que rede social é muito mais, e eu digo muito isso para a minha equipe, rede social é muito mais do que a postagem. Rede social é planejamento, é leitura, é métrica, é a interpretação do produto, porque o político, ele é o nosso produto. Então, o que é que a população quer ouvir? Qual é a proposta do candidato? Como é que ele vai se posicionar? Qual é o público dele? Porque ele não vai falar com todo mundo, não adianta, ele não vai falar com todo mundo. E você tem um público muito misto na internet. Por mais que você tenha uma porcentagem de idade maior do que a outra, que hoje isso também já caiu, isso segmentou por redes. E na campanha passada já se usou com bastante força, na campanha do governo. Na campanha da prefeito já deu mais uma força. E nessa campanha é a campanha do digital. Do digital. Aproveito aqui, Luiz, aliás, para te perguntar, independentemente das posições ideológicas que o público que está assistindo tenha, mas quem é que já está trabalhando bem aí dos candidatos? Vamos falar de candidatos a presidente. Quem é que você acha que está indo, né, que já deslanchou com rede social e está explorando bem neste início de campanha? É prematuro ainda chamar de campanha, né? Mas eu posso citar alguns políticos que usam muito bem as redes sociais. Que eles usam muito bem. Vou dar um âmbito nacional aqui. O Romário, o senador Romário, ele usa muito bem a rede. O ex-presidente Lula, ele tem uma rede fantástica. A rede do presidente Lula. Deixa eu ver. Bolsonaro? Quem mais? Não, o Bolsonaro, ele já é uma linha mais radical, uma linha mais que tenta ser populista. Mas você acha que ele não usa bem a questão da rede social? Ele tem muitos adeptos. Ele tem muitos adeptos, mas eu acho que ele não tem... Ele não segura não tem um conteúdo até agora. Esse conteúdo muito radical, uma hora vai... Até quando? Até quando ele vai falar dessa radicalidade? Até onde ele vai usar isso? Entendeu? Então, assim, até quando esse público vai alimentar? Então, eu acho que não tem uma constância. Rede social é manutenção, é frequência. Você tem que estar falando alguma coisa para o teu público, você tem que ter conteúdo. E eu não sei se o conteúdo do Bolsonaro, ele tem conteúdo para falar todos os dias com a população que segue ele, por exemplo, como o Freixo tem, como o Haddad tem. Você acha o Dória, o próprio Dória. Você tocou aí num ponto interessante porque, por exemplo, quando o Bolsonaro é confrontado com a mídia tradicional, ele se perde totalmente e se vê ali um vazio, né, de proposta, de conteúdo. Né? Talvez seja isso que se explique também um pouco. Né? Exatamente. Então as pessoas acham que eu estou atrás de um computador, do smartphone, eu tenho o maior poder do mundo. E eu acho que aquilo não vai me atingir. E estão totalmente errados. Tanto o cara que está seguindo, quanto o perfil, quanto o candidato. Então,
Uma coisa é o Bolsonaro chegar na frente no Facebook dele e falar. Não estou dizendo que ele faça isso, mas ele falar e achar que ninguém vai rebater, que não vai ter repercussão contra ele, que as pessoas vão lá defender, mas até quando esse discurso mais bravo, de ódio, sabe? Não sei se é isso que as pessoas querem. E as pesquisas e o comportamento estão mostrando isso, que não é isso que as pessoas querem. As pessoas estão cansadas da classe política, estão cansadas da classe política, mas as pessoas também não querem um radical. As pessoas, principalmente no digital, ela está procurando quem tem conteúdo. E não existe melhor forma hoje de você falar com o seu público do que o digital, do que as redes sociais. É quase um diário de bordo. Você está ali todos os dias mostrando para o cara o que você está fazendo. Então, que nesse núcleo de pessoas que usam bem as redes sociais, eu também coloco o Renan Filho. O governador, ele presta contas do que ele está fazendo todos os dias. Todo dia você tem uma postagem do governador. Do governador, exatamente. Entendeu? Até me lembrei agora de um exemplo, num dos encontros em Palácio, o ministro Maurício Quintela elogiou muito a forma, né, como o governador usa as redes sociais e passou ali, a partir dali, também a fazer meio que uma cópia, né? Ele fez uma escola, na verdade. O governador, ele fez uma escola. Depois da rede dele, muitos acordaram. Foi como eu falei. Foi um processo gradativo. As pessoas, uns foram entendendo mais rápido e já foram entrando. Outros não tinham tanto traquejo com o digital ou tinham medo. Muitos ainda têm um receio. E foram vendo quem estava entrando, se dava certo. E acabou. Hoje ele fez. Eu digo que ele fez uma escola, porque a gente pega perfis muito parecidos com o dele nas redes sociais. Para encerrar a entrevista, Luiz, como é que nasceu assim essa sua, digamos, tendência para a publicidade, para a questão das redes sociais? De onde começou isso no Luiz Siqueira? Rapaz, um jovem, né? Estão vendo que você é um jovem. Obrigado, nem tão jovem mais assim, mas agradeço. Trabalhar comunicação entrou na minha vida desde cedo. Eu paguei minha faculdade, ajudei minha mãe a pagar minha faculdade, dando aula de teatro e de circo. Que então, eu saí da escola e voltei para a escola para dar aula. Eu terminei o terceiro ano, e voltei para dar aula na escola que eu estudava. E com o dinheiro que eu ganhava lá, eu ajudava minha mãe a pagar a minha faculdade. Então, assim, comunicação entrou na minha vida desde cedo. E eu nunca me vi fazendo outra coisa. O meu primeiro vestibular já foi para publicidade. E eu entrei, eu tinha uma agência, a Agência Mais, que era uma agência offline, como a maioria das agências de Alagoas, que eu acho um grande defeito do nosso estado. Hoje cada vez menos, mas quando eu abri a minha agência, a gente tinha aqui cerca de 100 agências, 120 agências, e nenhuma trabalhava digital. E a gente começou a ver essa migração, começou a ver essa mudança, e nós resolvemos apostar. A gente alugou uma outra sala, porque quem fazia digital nas suas agências, pegava o estagiário, pegava um diretor de arte e botava ali no canto e, quando dava, adaptava um banner para a rede social. A gente pegou uma sala, construiu uma equipe, eu fui para fora, fui estudar, fui entender como é que funcionava, voltei e nós começamos a atender os clientes. A gente tem até um caso a gente sempre foi bem ousados, né? Bem ousados. E agradeço muito aos meus clientes que acreditaram em mim. Acreditaram em nós. Nós atendíamos um bar aqui na praia e ele fazia abertura de verão. E a gente disse, vamos fazer abertura de verão ao vivo no Facebook? Como? Que não existia, o iPhone era o iPhone 3 ainda. Caramba. Então, como é que vai fazer isso? E a gente tinha um amigo que ele tinha uma TV e o equipamento dele era do tamanho dessa sala aqui, para fazer transmissão ao vivo. Era uma coisa enorme que a gente precisou, eram 2 carros para levar o equipamento lá. Daí você tira como era o negócio.
E a gente fez e as pessoas não estavam acostumadas com aquilo e foi um sucesso. Hoje o mesmo equipamento é menor do que essa caneca aqui. E muito mais eficiente do que aquele. É ou não é um sujeito à frente do tempo dele? Diga aí, pessoal. E eu tô falando isso há 6 anos, 5 anos atrás. Legal. Uhum. Então daí eu disse, pô, eu acho que é isso. É isso que eu quero. Então eu fui me desvinculando cada vez mais do offline, fui entrando no digital. O digital hoje, nós vivemos uma crise hoje. As pessoas, o dinheiro está pouco no país e as pessoas estão cada vez menos investindo em TV, investindo em rádio e estão começando a migrar um pouco dessa verba para o digital. Para o digital. Entendeu? Que você tem um custo-benefício mais barato. Você consegue investir um pouco mais barato e ter um resultado eficaz. Claro, digital não é barato. Que fique claro, digital não é barato. Mas quando ele é comparado à TV, à rádio, ao outdoor, ele se torna mais barato. E você está do dia a dia na casa das pessoas. Você está cada vez mais as pessoas estão digitais. Hoje, 24 horas não dá mais. Tem gente que fica o tempo todo, né, ali. Exatamente. E hoje você não tem só o telefone, você tem o relógio. Exatamente. O telefone está ali, mas se tocar, o meu relógio toca aqui. Então, você tem que criar estímulos para ter o seu público perto de você. E não tem outro caminho se não for pelas redes sociais. Entendeu? Então, foi daí que a gente veio sentindo essa necessidade. E foi quando eu comecei... Eu sempre fui apaixonado por política. Aí, o que eu fiz? Fui para sair daqui de novo, fui estudar marketing político. E para quem não sabe também, Luiz já participou de várias campanhas políticas, né? Eu participei de algumas campanhas políticas, já tive essa experiência. É um sujeito à frente do tempo. Né? É muito bacana, é muito bacana. E aí eu enveredei no marketing digital para o marketing político. E hoje as minhas consultorias são basicamente, 90% delas são para político. Ou para órgãos, ou para gestores, para secretários, mas são sempre voltadas para política. Maravilha, Luiz. Depois dessa aula aqui, a gente aqui do Bate-Papo, o repórter Marcel, só tem a agradecer assim, a sua aula, né? Porque isso aí foi uma aula. Não foi um bate-papo, foi uma aula. Não, eu agradeço o espaço, agradeço o convite. Confesso que a minha habilidade é atrás das câmeras, né? É fazendo planejamento. A minha também é, até pouco tempo. É fazendo planejamento, é fazendo texto. Mas é uma experiência muito bacana. E é isso, Elton. Acho que o caminho é esse. Não é que o digital vai matar as outras mídias. Muito pelo contrário. Hoje em dia a gente tem uma convergência de mídias. Hoje a TV precisa conversar com as redes sociais, precisa conversar com o rádio, precisa conversar com o jornal. É uma palavrinha da moda, né? Convergência de mídias. As pessoas começaram a entender isso. A Globo, ela antes da Malhação entrar, ela manda um recadinho nas redes sociais dizendo que vai entrar. Tem o Globoplay que você tem hoje, você assiste antes. O jornal, eu já vi jornal que sai o QR Code para você ver o vídeo. Então, você tem que entender que cada linguagem ela é única, mas que ela precisa convergir. Ela precisa convergir. E o digital hoje vem ganhando um espaço muito grande justamente por conta disso. Porque é um espaço é um espaço democrático, um espaço que está ali para todo mundo e todo mundo fala muito. É verdade. Mas muito obrigado. Okay. Valeu. Quem agradece é a gente. Então, Bate-Papo Repórter Maceió. Até a próxima.